Dona Amélia nada respondeu, fazendo somente um leve aceno com a cabeça. Augusto, que assistia a tudo calado, achou que era o momento de dizer algo. A senhora não acha melhor eu falar com o papai? Não, Augusto, é melhor eu dizer com calma tudo a ele. Deus haverá de me iluminar, para que eu possa transmitir-lhe que de nada adiantará ódio e rancor neste momento, e muito menos vingança, e sim que deveremos nos unir mais, para superarmos o que virá. As pessoas irão falar, muitos irão até se afastar de nós, outros nos atirarão na cara que não soubemos educar bem nossa filha, mas de tudo isso ficará uma lição. A de que a nós, pais, é dada a missão de educarmos e criarmos nossos filhos da melhor maneira possível, e que precisamos estar muito atentos a qualquer desvio de comportamento ou conduta deles. Isso não significa que não falharemos, mas certamente teremos mais chance de vermos a tempo onde está o erro e corrigi-lo. Que Deus nos ajude. Dona Amélia levantou-se e foi para a cozinha, a fim de verificar se o almoço já estava pronto. Enquanto que Neuza subiu para o seu quarto para descansar um pouco, sentia-se nauseada, um pouco tonta, mas sabia que isso era normal em seu estado, apesar de tudo, e estava feliz pelo filho que carregava e tudo faria para protegê-lo. Augusto foi ao encontro de Lopes. Com os últimos acontecimentos, até se esquecera do amigo, e devia-lhe uma explicação, afinal, além de seu convidado, era o seu melhor amigo. Encontrou-o na biblioteca, compenetrado no livro. Ei, amigo, acho que devo-lhe um pedido de desculpas, disse Augusto ao entrar na biblioteca. Ora, Augusto, não se preocupe comigo, sei que estão passando por problemas, e nem pense em desculpar-se. Posso ser útil, ajudar em alguma coisa? Acho que sim, Lopes, reze, peça a Deus e aos espíritos, com os quais você tem tanta intimidade, que nos ilumine, e que mamãe possa dar ao papai a notícia de que Neuza está grávida. Lopes sorriu pela notícia. Um bebê, mas que alegria, Augusto. Não sei se papai irá pensar assim, tenho receio do que possa fazer a Neuza, no momento que souber de tudo. Mas, Augusto, quando Deus nos abençoa com a vinda de uma criança ao nosso convívio, está nos dando a chance de recebermos entre nós, muitas vezes, um ente que já nos foi muito querido ou talvez um ser que precisa estar junto de nós, para ajustarmos diferenças do passado. E que inúmeras vezes, já houve um trato anterior entre todos que estão encarnados, com aqueles que ainda estão por reencarnar. Temos que agradecer por esta dádiva maravilhosa, por esta chance que Deus nos concede de nos reencontrarmos aqui na Terra. Você sabia que esta criança pode já ter sido um parente muito próximo e amado de vocês? Ou que em outra vida vocês se propuseram encontrar-se novamente, para juntos poderem crescer e aprender mais sobre sua jornada. É tão importante que estejamos sempre de braços abertos ao nosso próximo e que o amemos como a nós mesmos. Quantas vezes tenho visto, com tristeza e muita emoção, nas sessões em minha casa, o reencontro do espírito desencarnado, que tanto ofendeu e maltratou aquele que ainda permanece encarnado na Terra, chorar de arrependimento por não ter se dado conta de que quando ainda estava na Terra, tinha uma missão a cumprir junto daquele que ficou, mas que muitas vezes, por cegueira, ambição, prepotência, falta de conhecimento da vida espiritual, desperdiçou a oportunidade de diminuírem suas penas junto ao outro. Outras vezes, acontece o contrário. Aquele que partiu vem ao encontro do que ficou e este, morto de remorsos, nem consegue verbalizar o que está sentindo, diante da impotência de ter deixado o que partiu ir-se sem antes ter-lhe dito tudo que ansiara dizer, talvez por puro orgulho em deixar transparecer a outro quanto este foi importante em sua vida e o quanto amou. Nestas horas, Augusto, é que vejo o quão pequeninos somos, o quão mesquinhos e egoístas poderíamos deixar de ter sido, em favor de um bem maior, que se chama amor. Seria tão fácil e simples se as pessoas entendessem que, às vezes, um simples gesto de carinho, ou de estender a mão àquele que lhe pede ajuda,
pode diminuir muito a dívida que tem. Este mundo em que vivemos é de expiação e provas. A todo momento somos chamados, de alguma forma, para ajudar-nos uns aos outros, seja numa enfermidade, numa palavra amiga, no infortúnio da dor, na perda de um ente querido. Enfim, poderia ficar horas fazendo citações. Com isso quero dizer que, para sermos felizes, não precisamos amealhar tantos bens materiais, que nos envaidecem sim, mas que muitas vezes nos tornam insensíveis às necessidades mais prementes do outro. Se procurarmos agir de acordo com o princípio de que devemos fazer aos outros o que gostaríamos de receber deles, se nos conscientizarmos de que é no amor e na caridade que estão as fontes principais de energia, certamente teremos uma vida mais plena de paz e sabedoria. E a cada dia estaremos mais evoluídos para que, quando formos chamados de volta, tenhamos uma grande bagagem a levar conosco. De termos feito tudo o que nos foi possível em benefício daquele menos favorecido, seja material ou espiritualmente, que não faltamos no socorro do menos afortunado, que pudemos fazer muitas pessoas felizes através de nossos gestos, atitudes ou palavras, que procuramos estar sempre em paz conosco mesmos, e buscando sempre aprender, cada dia mais, um pouco do que a vida tem a nos ensinar. Isto é a verdadeira felicidade, a meu ver. Augusto ficou impressionado ao ouvir tudo aquilo de Lopes. Sabia que ele era um espiritualista nato, mas naquele instante não parecia ser o amigo quem estava falando, e sim uma outra pessoa, talvez um ser mais evoluído querendo mostrar que os caminhos estão aí para serem vividos e seguidos, e, às vezes, o que nos parece uma grande tragédia, é o que precisamos naquele exato momento, para que, repensando melhor a vida, tiremos dela os melhores ensinamentos. Lopes transmitia uma serenidade plena naquele momento. Parecia que todo o seu ser resplandecia uma candura, provocando a maior admiração do amigo. Augusto esperou que ele voltasse ao seu estado normal, para que pudesse chamá-lo para o almoço, já que a mãe fizera-lhe um sinal para que se apressassem, pois o coronel já havia chegado. Reuniram-se todos à mesa sem que ninguém tocasse no assunto, pois não era hora para discussões. Aliás, façamos aqui um parêntese esclarecedor. A hora das refeições deve ser considerada sagrada, um momento de pausa e tranquilidade, para que com calma se alimente o corpo, saboreando o alimento, que traz energia e dá vitalidade à matéria. Só que muitas famílias têm o péssimo hábito de, nesta hora, trazer à baila assuntos que as preocupam, gerando por vezes grandes discussões e polêmicas em torno da mesa. Isso é um grande erro, pois acabam trazendo, através das discussões, distúrbios e agitação, fazendo mal a eles mesmos, tanto física quanto espiritualmente. Quantos de vocês já não se sentaram à mesa, felizes e despreocupados, e depois de uma discussão gerada por alguém do grupo, sentiram-se tão mal, que saíram maldizendo a hora de ter compartilhado daquela refeição? Pois bem, guardem então para que a hora da refeição, seja ela simples ou abastada, não importa, seja feita de maneira tranquila e serena, onde se deve falar de coisas amenas. Dona Amélia buscava no seu íntimo forças e coragem para encontrar um modo de falar com o marido, sem que este ficasse tão irado. Neuza estava muito nervosa, quase não conseguia comer e nem mesmo disfarçar seu estado de espírito, tanto que, em dado momento, seu pai olhou aí, a queima-roupa, perguntou: "Por que você está tão pálida, Neuza? Está doente?" Neuza teve um sobressalto e ainda bem que estava sentada, pois suas pernas bambearam e se estivesse de pé, teria caído. Houve um silêncio constrangedor na sala, em que todos se olharam. Dona Amélia, vendo que a filha nada respondia, tentou desviar a atenção do marido. Tinha que ganhar tempo para falar do grave assunto com ele, logo agora que o esposo vinha tendo problemas nos negócios e andava tão nervoso. "Oh, meu Deus, por que me deste esta incumbência tão terrível?" pensou. Se pudesse, teria fugido dali, mas sabia que não podia fazer isso, pois tinha que enfrentar tal situação com coragem.
Mas Neuza não iria ser poupada desta conversa com o pai, afinal, se estavam nesta situação era por sua causa, e cabia-lhe a responsabilidade de responder pelos seus atos. Lopes puxou assunto com o coronel Felício sobre as pescarias, um dos seus temas preferidos, desviando-lhe a atenção. Quando foram tomar café na saleta ao lado, Augusto chegou perto da mãe e disse-lhe: Mamãe, você tem que falar logo com papai, depois de amanhã retorno à capital e só voltarei nas férias. Gostaria de deixar as coisas em ordem para ir tranquilo. Dona Amélia concordou com o filho, falaria com o marido ainda naquele dia. Que Deus a ajudasse. Logo depois do café, o coronel fez menção de subir para descansar, como era de costume, mas Dona Amélia o interpelou, dizendo que tinha um assunto bastante sério a tratar com ele, e que não gostaria de esperar mais. Ele estranhou a atitude da esposa, que parecia muito angustiada e nervosa, coisa que não era comum nela. Lopes e Augusto deram uma desculpa e afastaram-se não para longe. Augusto não queria distanciar-se, pois receava pela reação do pai e isto preocupava. Fale, mulher, não gosto de rodeios. Neuza estava gelada, presa na cadeira, não conseguindo dizer uma única palavra, e estava paralisada pelo medo. Dona Amélia preferiu que fossem conversar no escritório, lá era mais reservado, não seriam interrompidos, ao que Neuza como um autômato obedeceu. O coronel, que era muito perspicaz, logo percebeu que o assunto dizia respeito à sua filha era grave. Já no escritório, todos sentados num semicírculo, Dona Amélia foi direto ao assunto. Quando começou a narrar os fatos, foi interrompida pelo marido, que lhe perguntou: Amélia, o assunto diz respeito a Neuza? Sim. Pois então deixe que ela mesma fale. Neuza pensou que fosse desmaiar nesta hora, tamanho era o seu pavor, mas tinha que ser forte e encontrar coragem para enfrentar o pai. Neste momento, rogou a Deus que a ajudasse, que a socorresse, e então formou-se em torno dela um círculo de luz muito intenso. Eram espíritos superiores que, antevendo o que aconteceria, enviavam-lhe energias sublimadas. Começou a contar tudo ao pai e à mãe, que só agora sabia de tudo com detalhes pela própria filha. O coronel, a cada palavra que Neuza pronunciava, foi se transformando, ficando rubro, as veias pareciam que iam explodir no seu pescoço. Um calor insuportável tomava conta do seu corpo, ele não podia acreditar que fosse verdade o que a filha, entre soluços, lhe contava. O ódio foi tomando conta dele, como todos previam, mas nada dizia e isto foi preocupando Dona Amélia. Aquela não era a reação natural do marido, ela esperava que ele esbravejasse, gritasse, mas não. Quando Neuza acabou, ele levantou-se, foi até a filha que, num gesto rápido levantou-se também, como que para se proteger do pai. Este, enfurecido, segurou-a pelo braço e desferiu-lhe violenta bofetada. Sua vagabunda, ordinária, sua desavergonhada, como teve coragem de sujar deste modo o nome de nossa família? Eu vou matar este canalha com as minhas próprias mãos, você vai ver. E você não terá este filho bastardo, não aqui em minha casa. Dona Amélia tentou dizer algo, mas também foi agredida pelo marido, que estava fora de si, seus olhos faiscavam, pareciam querer saltar-lhe do rosto. Augusto e Lopes, ouvindo os gritos do coronel, correram até lá. Encontraram Neuza chorando, caída de um lado e Dona Amélia de outro, o pai num estado deplorável, enlouquecido, carregava sua arma. Augusto tentou interceder pela irmã. Pai, vamos conversar como pessoas civilizadas que somos. De que irá adiantar mais violência? Ah! Quer dizer que você está do lado dela? Não é isso, pai, o senhor tem que se acalmar. Acalmar-me? Você não sabe o que estou sentindo. Avalio, sim, pai, todos aqui estamos chocados com tudo isso, mas temos que ser racionais.
Não, Augusto, isso não irá ficar assim. Eu não vou permitir que essa vagabunda enterre meu nome na lama. E quanto a Pedro, quando colocar minhas mãos em cima dele, vai arrepender-se de ter nascido. Esse covarde fez isso para vingar-se de mim por eu tê-lo mandado embora. Num gesto inesperado, apontou a arma na direção da filha que, aterrorizada, assistia a tudo. Lopes avançou sobre o coronel, tentando evitar uma tragédia. Os dois engalfinharam-se, enquanto Augusto tirava a mãe e a irmã dali. De repente, houve-se um estampido e um corpo cair no chão. Correram de volta ao escritório e encontraram Lopes ajoelhado sobre o coronel. O que houve, Lopes? Gritou Augusto. Eu não sei, estava segurando seu pai, a fim de dar-lhe tempo de tirá-las daqui, e de repente a arma disparou. Ele parou, olhou-me de modo estranho, como se atingido por um raio, e desmaiou. Dona Amélia, chorando muito, corre para junto do marido, gritando. Felício, fale comigo, pelo amor de Deus. Neuza, vendo aquela cena, não resistiu e desmaiou também. Augusto, não sabendo a quem socorrer primeiro, gritou pelos empregados, que vieram assustados. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. A confusão estabeleceu-se e Lopes, mais calmo, pediu que trouxessem amoníaco para reanimá-los. Enquanto isso, Augusto com 2 empregados levaram o coronel para um sofá. Neuza, ainda inconsciente, estava numa poltrona. Dona Amélia, aturdida com tudo aquilo, tentava socorrer sua filha, que logo voltou a si. O coronel é que ainda estava inconsciente e passou a preocupar mais a todos. Resolveram levá-lo para o quarto e Lopes foi até a vila buscar o Dr. Matias, único médico do lugar. Quando estava sóbrio, era um médico muito competente. Dona Amélia desejou intimamente para que ele assim estivesse. O marido havia desmaiado, a notícia havia sido forte demais para ele. Neuza, já melhor, não se conformava com a atitude do pai, ele a teria matado se não fosse Lopes. O coronel estava ali, inerte, sem cor, e ela era a única culpada, não se perdoaria se algo acontecesse ao pai, pois apesar de tudo amava muito. Não tardou para que Lopes voltasse com o médico, que foi direto para o quarto do enfermo. Lopes não havia dado maiores informações a ele. Disse-lhe apenas que o coronel sentira-se mal e desmaiara, e como custasse a voltar a se acharam melhor chamá-lo. Dr. Matias quis saber pormenores daquele mal súbito, mas Augusto achou melhor não entrar em maiores detalhes. Entretanto, não omitiu que o pai havia ficado muito nervoso após uma discussão, ficando fora de si até. O médico ouvia tudo com atenção e prosseguiu nos exames. Arou uma injeção e aplicou-a. Vamos esperar alguns minutos, vejamos como ele reagirá ao medicamento. Dona Amélia chegou perto do médico e perguntou-lhe. Doutor, o que está acontecendo com ele? Por que não volta a si? O médico, franzindo o senho, preocupado, perguntou-lhe. Alguma vez ele queixou-se de dores no peito, ou mesmo de intenso calor seguido de dores de cabeça? Ela respondeu-lhe que ele nunca se queixara de nada, que tinha uma saúde de ferro. Mas por que o senhor pergunta isso? Interpelou Augusto. Dr. Matias levantou-se e, olhando para o jovem, disse. Não quero ser precipitado, mas sua pressão está muito alta. Tudo me leva a crer que seu pai teve um derrame cerebral e encontra-se em coma. E o que significa isso, doutor? Significa que se for mesmo isso, e tudo leva a crer que sim, não poderemos avaliar agora, pois estes acidentes vasculares costumam deixar sequelas. Ele pode permanecer inconsciente durante meses ou anos, como pode também despertar em poucos dias, e ficar parcialmente ou completamente paralisado. Por enquanto estamos no terreno das hipóteses. Veja bem, isso que estou dizendo são ainda suposições. É muito difícil prever quais serão as reais consequências.
Teremos que ter paciência e esperar os acontecimentos. Não há mais nada que eu possa fazer no momento. Triste lamento saiu de Dona Amélia que, abraçada ao filho, desabafou. O que mais haverá de nos acontecer? Augusto acompanhou o doutor até a porta, agradecendo-lhe, e este prometeu retornar na manhã seguinte. Neuza, encolhida num canto do quarto, estava arrasada, culpava-se por tudo. Teria sido melhor ter dado fim à vida, pelo menos pouparia a mãe de tanto sofrimento. Agora, o pai deste jeito, entrega a própria sorte. Ela não se perdoaria jamais se o pai morresse. Capítulo 6. Os dias foram passando, e o coronel Felício não apresentava melhora. Dr. Matias vinha todos os dias visitá-lo e administrava-lhe medicamento injetável a fim de estabilizar sua pressão, que teimava em continuar alta. Era como se, mesmo inconsciente, ele fosse explodir, feito um barril de pólvora. E era assim mesmo que ele estava se sentindo, pois apesar de inconsciente, de não conseguir mexer-se, falar, ou fazer qualquer coisa que comunicasse às pessoas, ele ouvia tudo o que estas diziam ao seu redor, sentia-se preso ao corpo, lutava para fazer algum movimento, abrir os olhos que fosse, mas não conseguia. Tal era o seu desespero por não conseguir comunicar-se, que se agitava ainda mais por dentro, queria sair daquele estado de torpor em que se encontrava. Devia ser por isso que sua pressão arterial não baixava. Eu deveria ter me cuidado melhor, pensava o coronel, pois já há algum tempo que não vinha se sentindo bem, algo não ia bem com sua saúde. Sentiu-se tonto algumas vezes, e mesmo com fortes dores de cabeça, que o Dr. Matias havia mencionado, mas nunca imaginou que pudesse sofrer um derrame. As pessoas à sua volta continuavam com o mesmo empenho e dedicação. Dona Amélia passava horas a seu lado, conversando com ele com muito carinho. Ah! Que bom seria se ela pudesse saber que lhe estava ouvindo. Mas ele não desistiria, lutaria até o fim para voltar a ser o que era, haveria de conseguir. Agora, com o ânimo mais sereno, entregue aos seus pensamentos naquela cama, passou a fazer um longo exame de consciência. No seu dia a dia, apesar de levar uma vida tranquila, pouco parava para pensar e refletir sobre uma porção de coisas, mas agora, a única coisa que lhe restava era pensar, pelo menos isso Deus não havia lhe tirado, o raciocínio. Repassou a sua vida inteira limpo. Ele sabia que não era um homem de muitas palavras, mas procurava ser justo em suas conclusões. Errara inúmeras vezes, acertara outras tantas e, a seu ver, procurara ser um bom marido e um bom pai. Onde havia falhado com Neuza? É certo que ele quase não tinha tempo para ela, sempre ocupado com os seus negócios, mas isso era uma ocupação mais da mãe, pensava ele. Sua revolta ao pensar no que Pedro fizera à sua filha deixava-o atormentado. Aquele crápula pagaria caro por isso. E agora ele precisava reagir, tinha que levantar-se daquela cama. Vieram-lhe à lembrança os momentos que antecederam ao seu mal-estar e meditava. Meu Deus, como pude apontar uma arma para minha própria filha? Se Lopes não tivesse chegado a tempo, eu a teria matado. Como iria viver com esta culpa? Onde estava com a cabeça? Eu devo merecer estar sendo punido tão duramente como estou sendo. Talvez Deus não permita mais que eu saia deste estado em que me encontro. E assim os dias foram passando e já fazia 15 dias que tudo acontecera. Os jovens amigos, em virtude dos estudos, voltaram a Coimbra 2 dias depois do derrame do coronel, pois tinham exames a concluir. E assim que terminassem retornariam à fazenda. Ficou combinado que Lopes voltaria junto com Augusto, pois agora já não era mais uma questão de descanso e de férias. Com a doença do coronel, o filho teria que assumir o seu lugar, pelo menos temporariamente, e ele pedirá a Lopes que o ajudasse, pois pouco entendia dos negócios e por certo teria dificuldades. Lopes dispôs-se a fazer pelo amigo tudo o que estivesse ao seu alcance. Tinha mais conhecimento sobre os negócios,
pois sempre ajudara o pai, que também tinha plantações, e até exportava, e quando estava em casa sempre procurar estar a par de tudo. Gostava da terra, apesar de estar concluindo o curso de Direito, e querer exercer a profissão, pretendendo, no futuro, conciliar as duas coisas. Com as exportações, o pai de Lopes fazia muitos contratos, que envolviam muito dinheiro com outros países e precisavam ser cuidados de perto. Por certo, ele entenderia a urgência do amigo Augusto e não se oporia na ajuda. O coronel Felício começou a apresentar melhoras ao fim dos primeiros 15 dias. Em certa manhã, Neuza estava assentada ao pé da cama do pai em profunda prece, quando ouviu um certo gemido e viu que ele, afinal, estava acordando. Gritou pela mãe, que correu até o quarto e, juntas, choravam e agradeciam a Deus por ter ouvido suas preces. Dona Amélia aproximou-se do marido e este a acompanhou com os olhos. Ela não conteve as lágrimas e, segurando a mão dele, disse-lhe: "Eu sabia que você voltaria, lute, seja o homem valente que sempre foi, eu estou aqui do seu lado, meu querido, para ajudá-lo. Todos oram por você, não desista da vida, nós precisamos muito de você, queremos compartilhar de todos os seus momentos e queremos que também compartilhe dos nossos." O coronel, pela primeira vez em sua vida, deixou que a emoção daquele momento e as palavras de carinho da mulher o tocassem fundo, deixando-o assim extravasar sem nenhum pudor as lágrimas que lhe brotavam nos olhos. Neuza aproximou-se do pai e, ajoelhada ao lado da cama, tomou-lhe uma das mãos e pediu perdão do fundo do coração. "Sabe, pai, muitas coisas aconteceram nestes últimos dias, de muita tristeza todos temos vivido, mas quero que o senhor saiba que nós o amamos muito, e haveremos de vê-lo levantar-se desta cama e voltar a ser o que era. Nestes dias de dor e sofrimento, pai, aprendi muita coisa, mas a principal é que descobri o quanto o senhor é importante na minha vida e de todos desta casa. Sinto-me culpada pelo seu estado, pai, sei que errei, mas não quero que pense que fui leviana e nem quis envergonhá-lo. Fui tola e ingênua, acreditando em Pedro, mas agi assim levada pelo grande amor que sentia por ele. Sei que ele não mereceu, pai, hoje vejo isso, mas agora nada mais posso fazer, a não ser dizer que, se o senhor me permitir e me perdoar, tudo farei para que se orgulhe de mim e de meu filho." Num canto do quarto, Dona Zilá, mãe de Dona Amélia, junto de mais 2 outros espíritos, olhavam comovidos a cena e agradeciam a Deus por dar a oportunidade daqueles 2 se entenderem, se perdoarem e o mais importante, se darem uma nova chance. Tudo haveria de dar certo entre eles dali para a frente. Diante de tanta emoção, de tanta grandeza de espírito, sim, pois Neuza poderia estar muito magoada com o pai depois de tudo, afinal ele tentara matá-la, mas não. Ela não só o perdoara como estava disposta a ajudá-lo a se recuperar. Dona Zilá, impondo as mãos sobre a cabeça de Neuza, enviou-lhe energia naquele momento. O coronel Felício, com grande esforço moveu a cabeça para poder olhar melhor a filha, que também emocionada chorava. E com bastante dificuldade, sussurrou numa voz quase que inaudível: "Quero que me perdoe também, filha. Nesta luta não houve vencidos, somente vencedores, todos triunfaram acima do bem maior que é o amor." Nos dias que se seguiram, o coronel foi tendo uma melhora impressionante, nem mesmo o Dr. Matias podia acreditar que, depois de tanto tempo inconsciente, ele pudesse recuperar-se daquela maneira. Voltar a comer, a princípio alimentos sólidos em forma de papa, pois até então sua alimentação era exclusivamente líquida. Seus sentidos, exceto a fala que ainda tinha bastante dificuldade, estavam todos em perfeitas condições. Como o Dr. Matias já havia dito anteriormente, algumas sequelas ficaram, a parte esquerda do seu corpo ficara paralisada, mas o médico garantiu que com bastante exercício e esforço dele próprio, em muito melhoraria. A princípio ficaria numa cadeira de rodas, até se adaptar novamente,
Aos poucos iniciariam os exercícios para colocá-lo de pé novamente com auxílio de uma muleta, que lhe daria apoio na parte paralisada. Esta paralisia seria definitiva, mas não o impediria de locomover-se para onde quisesse. A fala também requeria atenção especial. Todos os dias seria feito um novo aprendizado da linguagem e, com perseverança e muita força de vontade, lentamente ele voltaria a falar quase sem nenhuma dificuldade. Neuza mostrou-se uma filha amorosa, dedicada e empenhada na recuperação do pai, ocupando-se o tempo todo em cuidar dele, dos exercícios e do tratamento em si, deixando para a mãe a parte da higiene íntima. O pai pensava em certos momentos: que filha maravilhosa tenho, Senhor, tu me deste uma joia rara, que precisou quase que eu a perdesse, para reconhecer hoje a sua grandeza e dedicação, e o quanto ela me é querida. Até agora não entendo como pude cometer tamanho desatino, como sofro e quanto remorso eu sinto por ter perdido a cabeça daquele jeito e quase ter cometido o maior erro de minha vida. Como eu poderia viver se tivesse conseguido cumprir com meu intento? Será que um dia, meu Deus, tu me perdoarás? Passavam-se horas, os dois ali, naquele quarto, e o laço que os unia foi ficando cada vez mais forte. A barriga de Neuza começava a dar sinais de crescimento, pois emagrecera muito nas últimas semanas. A recuperação do pai fazia-lhe sentir-se útil, pois abraçara aquela causa como se fosse sua, assim não tinha tempo para pensar em mais nada, que não fosse encontrar novos métodos, junto ao Dr. Matias, que beneficiassem o tratamento do seu pai. O próprio médico admirava-se, tamanha a sua dedicação, e como não poderia deixar de ser, numa destas visitas, quis conversar a sós com Neuza. Não quero ser indiscreto, mas durante todo este tempo em que tenho vindo aqui, tenho percebido mudanças em você. Não gostaria de conversar sobre o assunto comigo? Neuza sorriu e disse: Quero sim, doutor. Como o senhor já deve ter percebido, estou grávida. Devo estar entrando no 3º mês, se fiz as contas certas. Não tenho tido problemas, graças a Deus, também, do jeito que me envolvi com a doença de papai, nem tive tempo para pensar em mal-estar. Estou me sentindo ótima, disposta, creio que não haverá nenhum problema com a gravidez. Mas mesmo assim quero fazer-lhe uns exames de praxe, está bem? Claro, doutor, quando o senhor achar necessário. Então marcaremos para daqui a uma semana. Está bem? Está certo. Dr. Matias despediu-se e, pensativo, voltou para a vila. Então, fora isso, o coronel não aguentou o baque de saber que Neuza engravidara. Quem seria o pai? O médico era pessoa muito discreta e não falaria a ninguém sobre o assunto. Aquelas pessoas que ali viviam adoravam ter o que comentar, e este seria um prato cheio, mas não seria-lhe a lhes dar tal satisfação. Creio que agora o coronel já está em condições de receber visitas, disse o médico a Dona Amélia. Sim, pois por ordem de Dona Amélia as visitas não foram permitidas, enquanto ele não estivesse em condições de dizer por si só que as receberia com alegria. Não as permitiu, pois conhecendo o marido tão bem, sabia que ele detestaria saber que foi visto em tamanho flagelo. O coronel Felício alegrou-se diante da notícia. Mas claro, doutor, que quero, estou sentindo falta dos meus amigos. Ele era uma pessoa muito querida na cidade, apesar de sua austeridade, todos tinham-lhe muito respeito. Durante o período crítico de sua doença, nem mesmo a família de Vera pôde vê-lo, mas todos compreenderam a posição da Dona Amélia e a respeitaram. Quando Augusto foi, sozinho, despedir-se de Vera para voltar à faculdade, ela ficara meio decepcionada ao vê-lo chegando, esperava ver Lopes novamente, mas compreendeu que, diante da situação em que se encontravam com a doença repentina do coronel, ninguém tinha cabeça para mais nada. Augusto estava muito preocupado com a doença do pai e pretendia voltar o mais rápido possível,
Vera teve vontade de perguntar se Lopes voltaria com ele, mas não teve coragem, pois ele poderia interpretá-la mal. Desejou-lhe uma boa viagem e um breve regresso, ficando acertado que assim que fizesse os exames e as notas saíssem ele retornaria. Os pais de Vera combinaram que no dia seguinte visitariam o coronel. Apesar de saberem que Dona Amélia não estava permitindo visitas, acharam de bom tom, mesmo sem vê-lo, mostrar-lhes a solidariedade naquele difícil momento. Mas nem Augusto nem Lopes estariam mais lá, pois viajariam bem cedo, afinal tinham muita estrada até a cidade de Coimbra. Vera, depois que Augusto foi embora, saiu para caminhar um pouco e tentar afastar aquela sensação de culpa que estava sentindo. Que egoísta estou sendo, o pai de Augusto no leito, sem se saber ao certo o que lhe acontecerá, e eu aqui pensando em Lopes. Aliás, Vera não fazia outra coisa na vida que não fosse pensar em Lopes, revivendo os poucos momentos em que estiveram juntos conversando. Claro que estava triste pelo que acontecerá ao futuro sogro, mas não conseguia voltar sua preocupação a isso, e pensava. Ao tempo de estar fazendo orações em benefício do seu Felício, fico aqui rezando para que Lopes volte. O que estará acontecendo comigo? Nem dei a devida atenção a Augusto, justo agora que ele estava precisando tanto do meu apoio. Vera se recriminava, se amargurava com a situação, pois estava perdendo o bom senso e o controle dos seus pensamentos, das suas emoções. Augusto não fizera nenhum comentário a respeito de Neuza, nem a Vera ou a sua família, achou que não era o momento. Quando voltasse, com calma contaria. No dia seguinte, Vera e a família foram, como haviam prometido, à casa de Augusto, mas nem Dona Amélia nem Neuza fizeram qualquer comentário a respeito de como o coronel teria caído de cama daquele jeito inesperado. Capítulo 7. O tempo passava aí, enquanto isso, na casa do coronel Felício a paz voltava a reinar. Ele, com todo o esforço e a dedicação de Dona Amélia, Neuza e o médico, estava cada dia melhor. As pessoas que o visitavam, chegavam esperando encontrá-lo abatido em cima de uma cama, mas ele fazia questão de recebê-los em sua sala de estar, sentado confortavelmente em sua poltrona predileta. Quando as visitas iam embora, retornava ao seu quarto para repousar um pouco, pois ainda sentia-se cansado quando permanecia muito tempo sentado. Para ele, isso era um tormento, pois estava acostumado a andar muito, e ainda não conseguia nem locomover-se, somente na cadeira de rodas e com a ajuda da mulher ou da filha, mas pensava ele consigo mesmo. Haverei de conseguir andar novamente sem a ajuda das pessoas. Ele não gostava de depender de ninguém, sempre fora autossuficiente, independente mesmo. Aos poucos as coisas foram voltando à normalidade. Os empregados mais antigos da fazenda, junto com Raimundo, o capataz, assumiram temporariamente o comando dos trabalhos, sob orientação direta do coronel, que mesmo sem poder sair de casa, organizava tudo e dava todas as ordens logo bem cedo a eles, que, sem demora, saíam para o campo. Quando Augusto voltasse, assumiria o seu lugar, mas isso também o estava incomodando, pois sabia que não era isso que o filho havia planejado para si, não havia estudado tanto para se enfiar no meio de plantações, atolando o pé no barro, enfrentando o temporal e as pragas na lavoura. Apesar de ser esse o seu desejo, sabia que não era o desejo do filho. Mas o destino quis assim, meditava, quem sabe não será melhor para Augusto comandar o que um dia será seu mesmo. Ao mesmo tempo pensava. Não, Felício, vocês já conversaram muito a esse respeito, você sabe que Augusto não será feliz aqui, ele pode até ficar, diante das circunstâncias, mas não é isso que deseja. Portanto, mas o motivo para você não se acomodar, e sair desta cadeira o quanto antes. Estava próxima a colheita de café, e isso estava preocupando o coronel, acostumado a acompanhar tudo de perto, mas desta vez as coisas teriam que ser diferentes, confiava nos seus homens,
Mas nada era como estar no meio das plantações e cuidar pessoalmente dos detalhes do trabalho. Isso estava no seu sangue, fazia parte da sua vida. Mas, mesmo assim, o trabalho estava sendo a melhor terapia para ele, que enquanto se ocupava de tantos afazeres, não tinha tempo para pensar em coisas que o faziam sofrer tanto. Só de pensar em Pedro, seu coração acelerava de ódio e revolta, mas quando via a filha chegar perto dele, já com pequena saliência na barriga, rosto mais cheio, corado, procurava afastar aqueles maus pensamentos, que o faziam sentir-se tão mal. Talvez fosse melhor esquecer que Pedro existia e tocar a vida dali para frente. A doença e os longos dias de aflição que passou entrevado em cima de uma cama, fizeram-no refletir melhor e ver que pior teria sido se ele tivesse conseguido executar o que havia pensado. A sua intenção era dar cabo da filha e em seguida sair atrás de Pedro, viraria o mundo se preciso fosse até encontrá-lo, e aí o traria de volta à fazenda e vingar-se-ia dele de forma cruel até a morte. Mas Deus teve compaixão dele, para não deixá-lo cometer essa loucura. Como se arrependia, não por Pedro, esse não valia nada, seria um verme e menos na face da terra, mas pela filha e pelo neto que ela trazia na barriga. Dona Amélia chegou, tirando de seus pensamentos. Felício, está quase na hora do jantar, vim para ajudá-lo. Sabe, Amélia, acho que hoje quero tentar andar sozinho, dá-me a muleta. Por favor. Dona Amélia ficou um tanto apreensiva, mas procurou não demonstrar. Sabia como isso era importante, não só para ele, como para todos ali, que esperavam ansiosos o momento de vê-lo caminhar novamente sozinho. Sim, querido, vou pegar no armário. Com o auxílio da muleta, ele teria mais facilidade em retornar a andar, pois esta lhe daria o apoio e sustentação que ele precisava para mudar o passo. Enquanto isso, o coronel procurou reunir toda a sua força para sair-se bem na sua primeira caminhada. Dona Amélia voltou com a muleta e o ajudou a ficar de pé. Neuza, que também chegara no quarto, ficou feliz ao ver o pai de pé, apoiado na muleta, olhou para Neuza, que com firmeza no olhar e na voz, disse-lhe: Venha. Papai, você consegue. O coronel concentrou-se em cada movimento que fazia. Era difícil mover-se, pois o seu lado esquerdo estava todo esquecido. Não o sentia. Era como se pesasse 200 quilos. Pensou em desistir, mas não podia recuar agora. Se o fizesse ele nunca conseguiria transpor esse obstáculo. Com enorme esforço e com o amparo da esposa, deu o primeiro passo. E assim outro e mais outro, até que, com um sinal, fez com que Dona Amélia o soltasse e, meio titubeando, conseguiu o que mais ansiara nos últimos tempos. Andar novamente, sem a ajuda das outras pessoas. O seu triunfo foi comemorado com muita alegria entre todos ali. Os empregados só ajudavam na hora de descer a escada, aí não havia jeito, mas o coronel já havia pensado numa solução para isso também. Mandaria fazer uma espécie de elevador que o transportasse com segurança do piso superior ao inferior e vice-versa. Não era por orgulho que não queria depender das pessoas, mas sim porque queria voltar a ter vida normal. Isso era imprescindível para ele. Capítulo 8. Vera passou a frequentar mais a casa de Augusto, depois que ele voltou para a faculdade. A princípio para visitar o coronel, mas com o tempo foi ficando mais amiga de Dona Amélia e de Neuza, que ficavam felizes pela sua companhia. Dona Amélia preparava gostosas guloseimas para todos lancharem à tarde, até mesmo o coronel, que não era dado a estes lanches da tarde, passou a frequentá-los. Simpatizava muito com Vera, achava a mulher ideal para o filho, e no seu íntimo, pensava: Deus reservou uma moça tão boa para Augusto. Por que não fizer o mesmo com Neuza? Uma moça tão boa, delicada, meiga, educada, porque a vida estava sendo tão cruel com ela. Naquela época eram raros os casos como o de Neuza, uma moça que não fosse mais donzela e grávida sem ter se casado,
Era considerada por todos como uma meretriz e as pessoas não tinham o menor respeito por elas. Neuza teria muita dificuldade em relacionar-se dali para frente com as pessoas do lugar, e isso doía no coronel, que mesmo sendo tão respeitado por todos, sabia de antemão que as pessoas não perdoariam este seu deslize, e a trataria mal. Neuza e Vera foram tornando-se grandes amigas com o decorrer do tempo. Elas tinham alguns pontos em comum, grande afinidade e ficavam horas conversando. Agora o coronel já não precisava de tantos cuidados, deixando assim Neuza sossegada, até que ela resolveu contar a Vera do seu estado. Logo que Neuza começou a falar, notou um sorriso maroto no rosto de Vera e perguntou-lhe: "O que foi?" "Vera, por que esse seu ar maroto?" "Porque eu já havia percebido, sua boba, só não tinha certeza, e não quis fazer nenhuma pergunta a respeito, pois acho ser esse um assunto muito íntimo e pessoal, e sabia que, mais dia menos dia, você me contaria." E segurando Neuza pelas mãos, disse: "Creia que fico muito feliz por você, apesar de imaginar o quanto lhe custou tudo isso. Acho que, só pela felicidade de trazer consigo o fruto do seu grande amor, já valeu a pena. Pena que só eu amei. Hoje sei que ele se aproveitou do meu amor para vingar-se de papai, que o havia mandado embora após ser flagrado em intimidades com a filha de um dos empregados. E como você sabe, meu pai nunca permitiu desrespeito com as moças da fazenda, principalmente quando se tratava de homem de sua total confiança, como era o caso de Pedro. Que ironia cruel do destino para com o papai. Por causa da filha de um empregado ele o despediu, para depois vir a saber que carrega o filho dele. Vera, não sei como irei enfrentar as pessoas. Agora que a tempestade maior já passou, sinto-me mais forte, mas sei que serei rechaçada por muitos, julgada por outros, mas isso não me preocupa. O que me entristece é que com o meu gesto acabei colocando minha família numa situação embaraçosa e delicada. Isso sem contar que me sinto responsável pelo estado de papai. Ora, pelo amor de Deus, criatura, você não pode se sentir culpada pelo que aconteceu com seu pai. Isso teria acontecido de qualquer maneira. Você pode ter acelerado os acontecimentos, mas eu não tenho a menor dúvida de que seu pai teria o derrame de qualquer jeito." Neuza contou-lhe com todos os detalhes o que aconteceu naquele dia fatídico. Confiava em Vera, sentia-lhe sinceridade nas palavras, chorou muito ao lembrar-se de tudo, mas era bom ter com quem desabafar. Com Augusto longe, ela não tinha com quem dividir os seus sentimentos, pois apesar de estar bem com o pai e a mãe, não se sentia à vontade para falar de certos assuntos, mesmo porque, como poderia dizer que estava sofrendo muito pela ausência de Pedro, que o seu coração estava em pedaços, que sonhava com ele todas as noites e por mais que se esforçasse, não conseguia sentir raiva dele. Seus pais jamais compreenderiam isso e com toda razão. Vera sentiu-se condoída de Neuza, e procurou demonstrar que poderia ver nela uma amiga para todas as horas, quando se sentisse triste, que a procurasse. As duas abraçaram-se fraternalmente e Vera sentiu uma pontada no coração, pois sabia que jamais poderia expor a Neuza os seus sentimentos e suas aflições. Como dizer a ela que estava loucamente apaixonada, mas não pelo seu irmão, e sim pelo melhor amigo dele? Como dizer a ela que estava lutando contra esse sentimento por não poder se entregar a esse homem, por já existir um compromisso assumido com outro, por haver muitos interesses e sentimentos envolvidos, que para ficar com este amor ela teria que abrir mão de tantas outras coisas já conquistadas, sem contar o sofrimento que uma atitude desta poderia acarretar a todos. As proporções, ela nem conseguia imaginar, mas pressentia que seriam por demais desastrosas. Não sentia coragem para enfrentar o mundo, mesmo por um amor tão grande, este amor que a fazia perder a razão e a clareza das coisas. Desde o primeiro momento que viu Lopes, sentiu que algo muito forte estava acontecendo dentro dela. Era uma mistura de alegria e aflição, excitação e desespero, paixão e dor,
Mas mesmo assim queria sentir todas estas emoções. Não sabia como, mas no seu íntimo algo lhe dizia que não conseguiria fugir ou evitar este confronto direto com Lopes. A sensação que tinha era de ter esperado uma vida inteira por aquele reencontro. Sim, eu disse reencontro. Esta era a palavra mais certa para definir o que sentira, quando os seus olhos se cruzaram pela primeira vez. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Seria isso que se costumava dizer amor à primeira vista. Pelas poucas palavras que Lopes lhe dissera, estava claro para ela que ele também sentia as mesmas coisas, com a mesma intensidade. Ao mesmo tempo que ela pedia a Deus que desviasse Lopes do seu caminho, uma força mais forte do que ela suplicava para que ele voltasse ali. Essa mistura de sentimentos estava confundindo sua cabeça. Sempre fora muito ponderada e sensata, não se deixava levar pelas emoções. Sempre julgara que quando uma pessoa se deixa levar pela paixão e emoção, acaba não raciocinando com clareza e passa a cometer uma série de desvarios e erros. Isto não era próprio de Vera, não que ela fosse uma mulher fria e calculista, pelo contrário, tinha sentimentos nobres, prezava demais a franqueza, o caráter, a fidelidade e a lealdade das pessoas, mas agora realmente estava muito perturbada com o que se passava dentro de si. Era como se estivesse em ebulição, num turbilhão de contradições, por mais que tentasse desviar a sua atenção para outras coisas, quando dava por si, lá estava ela sonhando acordada, suspirando por ele, contando os dias que faltavam para o seu regresso. E se ele não viesse? E se outros compromissos mais importantes o prendessem na cidade? Oh, meu Deus, por que estás fazendo isso comigo? Livra-me, Senhor, desta angústia que está a ferir meu peito e minha alma, pensava. O sino da igreja tocou ao longe, tirando-a dos seus pensamentos. Neuza, que estava a seu lado, também foi trazida de volta à realidade e as duas, meio sem jeito, perguntavam-se se a outra teria percebido que, por alguns instantes, estiveram longe dali, cada qual vivendo o seu conflito interior. Também isso não tinha a menor importância, elas se entendiam, e era isso que importava. Capítulo 9. A colheita de café seguiu seu ritmo normal, apesar de não terem o coronel Felício ao lado dos seus empregados, a união entre eles era muito grande, e parecia que o fato da ausência necessária do patrão, fazia-os ainda mais empenhados em que tudo saísse a contento. O coronel já havia negociado toda a colheita antes de ficar doente, e tinha data certa para a entrega das sacas. Raimundo esmerava-se em cuidar de tudo com a maior dedicação possível, passando a trabalhar mais horas no dia sem que isso lhe fosse pedido, e consequentemente, os outros empregados também, pois com a doença do coronel, não queriam que nada ficasse por ser feito. Mas estavam felizes e satisfeitos com eles próprios, pois apesar da ausência do patrão, tudo corria muito bem. Estavam dando conta de tudo. Quando surgia algo novo, que fugia ao controle e entendimento deles, aí sim, Raimundo, como líder, procurava o coronel a fim de pedir-lhe maiores explicações e esclarecimentos. A responsabilidade havia aumentado bastante. Agora não tinham um superior, no caso Raimundo, a lhes dizer que precisavam ser mais rápidos, ou mesmo para não se encostarem pelos cantos da fazenda, fugindo assim aos seus compromissos. Essa diferente condição, de que cada um iria agir conforme a sua consciência, deu-lhes uma nova visão do trabalho em si, criando em cada um uma maior responsabilidade. Pois a bem da verdade, e é bom que se diga, que muitas pessoas, quando são subordinadas a alguém, deixam que este tome todas as providências e resoluções sobre os trabalhos por elas. Poupam-se ao máximo em pensar, em criar algo novo, jamais se perguntando se não poderiam estar fazendo melhor. Ou mesmo se procurassem olhar para o trabalho como sendo eles próprios, os patrões, teriam uma outra visão para solucionar os problemas que por certo surgissem. Na maioria das vezes as pessoas se acomodam, pois pensam da seguinte maneira:
Não sou pago para pensar em soluções ou tomar decisões. Ganho somente para executar o que me dão já mastigado. Esta acomodação faz com que estas pessoas dificilmente progridam em seu trabalho, passam anos estagnados e o que é pior, sempre reclamando de que são mal remunerados, que o patrão não reconhece o seu esforço, que o patrão é ingrato e insensível, que se ganhassem mais poderiam estar fazendo um trabalho melhor. Este é um grande erro, supor que estariam fazendo melhor se melhor remunerados. O inverso, sim, seria justo, ser melhor remunerado por estar fazendo melhor. Pessoas assim passam a vida na mediocridade, na pequenez, no limbo da vida, tentando sempre se agarrar em algo, mas acabam sempre escorregando. No seu modo de pensar, acham que estão levando grande vantagem em agir dessa forma. Enganam-se os que pensam assim. Se cada um se conscientizasse de que é buscando novos caminhos, gerando novas formas de trabalho, criando para si um método de trabalho que possa satisfazer, não somente ao que lhe é pago e pedido, mas sim, envolver-se no que está executando, pois quando nos envolvemos voluntariamente, incondicionalmente, por menor que seja o serviço, deixamos de ser medíocres e mesquinhos e passamos a pensar de maneira mais ampla, tendo assim visão melhor de tudo. A dedicação é uma grande virtude, pois a pessoa, na entrega que faz do seu talento, da sua experiência, no prazer que tem em poder realizar um trabalho de qualidade, torna-se mais elevada, mais iluminada, as coisas fluem melhor para ela que, desprendidamente, busca dar o melhor de si. Tudo isso gera um ciclo de influências positivas, de bênçãos de Deus, que espera exatamente isso dos seus filhos, que lhes deixem germinar e brotar o que há de melhor dentro de si. Quando a última saca de café embarcou com destino à capital, o coronel Felício chamou Raimundo e ordenou-lhe que reunisse todo o pessoal em frente à casa grande. Ele prontamente atendeu e, em pouco tempo, todos estavam ali, aguardando. O coronel veio até a varanda e, olhando um a um, disse-lhes: "Estou aqui para agradecer-lhes pelo desempenho de cada um. Estou muito orgulhoso em poder constatar que pude confiar no esforço e dedicação de cada pessoa que aqui está. Confesso que fiquei muito preocupado a princípio, era uma árdua tarefa, sabia que tinham condições de executá-la, mas confesso, tive dúvidas se vocês se entregariam ao trabalho como o fizeram. Se não fosse pelo esforço e dedicação de todos, talvez não tivéssemos conseguido entregar no prazo combinado todas as sacas de café. Quero parabenizá-los por tudo, e como forma de meu agradecimento, peço que cada um de vocês passe no armazém da vila e compre o que quiser no valor do salário que cada qual recebe. Já providenciei tudo com o dono do armazém que os está aguardando. E também, Raimundo, passe no empório e traga a tinta para que se possa pintar a casa de cada colono. Obrigado, mais uma vez." A alegria e a emoção tomaram conta de todos, uns pulavam, outros gritavam, outros, mais contidos mas não menos emocionados, agradeciam ao coronel pelo seu reconhecimento. E prometeram dar continuidade ao trabalho com mais alegria e dedicação ainda. Todos sentiram-se agraciados e felizes pelas palavras e pelo gesto dele, haja vista que o coronel Felício não era de esbanjar palavras com ninguém que fosse. Ele realmente comoveu a todos ali, de fato, algo havia mudado nele, e para melhor. Dona Zilá e seus companheiros que a tudo assistiam, agradeceram a Deus, mais uma vez, por ter dado esta oportunidade a Felício de resgatar parte dos débitos que tinha para com aquelas pessoas, com quem fora tão duro e cruel em vidas passadas. Capítulo 10. Augusto e Lopes ultimavam os exames e aguardavam que as notas saíssem para poderem retornar à fazenda. Lopes mandara um mensageiro à casa de seus pais, explicando com detalhes o que tinha acontecido à família de Augusto, e queria passar uns tempos por lá, até que tudo se resolvesse. Ele acreditava que seria por pouco tempo, pois durante o período em que estiveram prestando os exames, nas horas vagas,
Lopes e Augusto passaram a trabalhar em cima das atividades a serem desenvolvidas na fazenda, pois tinham algumas boas ideias. Restava saber se o coronel Felício aceitaria colocá-las em prática. Os dois estavam tão absortos entre os exames e os trabalhos, que pouco tempo tinham para conversas mais amenas, como estavam acostumados, o que Lopes achou ótimo, pois assim não teria que falar ou ouvir sobre Vera. Este assunto o perturbava demais. Mas quando sozinho, deitado em sua cama onde os seus pensamentos só a ele pertenciam, sem que ninguém pudesse censurá-lo, aí, então, dava asas à imaginação, vivendo um lindo sonho ao lado daquela mulher que ele amava mais do que tudo na vida. Em seus sonhos, ele se via ao lado dela, vivendo um grande amor, cheios de planos para o futuro, felizes além do que poderiam ser. Nada e mais ninguém existia. Mas quando era despertado para a realidade, sofria duramente, pois sentia muita inveja de Augusto, que tinha hoje nas mãos o que um dia já fora dele, e que ele, por covardia e fraqueza não soubera fazer jus. Só que, destes fatos, ele não tinha conhecimento, somente um sentimento vago que não lhe deixava ver o que realmente existira entre eles. Pois Deus, em sua infinita sabedoria, dá ao espírito encarnado o esquecimento do passado, para que ele possa fazer uso do seu livre-arbítrio sem nenhuma interferência, conduzindo assim sua vida, fazendo e julgando o que for melhor para si e para os outros. Se assim não fosse, o que seria do homem ao reconhecer num filho, por exemplo, um grande inimigo do passado? Ou como seria este homem ter que conviver e modificar a conduta de uma esposa cheia de futilidades e até leviana, que em vida passada fora sua filha, cheia de vícios e de vida, desregrada e que, por alguma desventura o odiava, a quem, agora, caberia ensinar o caminho do bem e da verdade? Não seria tudo mais difícil? É justamente no esquecimento do que se passou que está a grandeza e a virtude em se empenhar no auxílio daquele que está ao seu lado. Ele sentia que algo muito forte, laços de um amor muito grande os teriam ligado em vidas passadas, mas o que teriam sido um do outro? Teria sido Vera sua mulher? Quando se aproximara dela em sua casa, sentira o seu perfume e extasiara-se com ele, percebendo que já conhecia aquele cheiro. Como teve que controlar-se para não tomá-la nos braços e beijá-la com ardor. Nesses doces momentos de devaneios e sonho, Lopes sentia-se flutuar, apesar da distância, ele sentia Vera ali, junto de si. Às vezes, em meio a algum estudo ou trabalho que estava executando, ouvia-a chamar por ele, num murmúrio triste. Nesta hora, ficava excitado, achando que estava enlouquecendo. Outras vezes, via em sonhos. Eram sonhos em que os dois nunca estavam sozinhos, sempre na presença de Augusto, ou da mão dela, às vezes de pessoas que ele não conhecia, mas sempre davam um jeito de trocarem um olhar, e neste olhar expressar o que estavam sentindo. Certa vez, num sonho, estavam ele, Vera, Augusto e mais uma moça que não sabia quem era, conversavam animados os quatro. Quando de repente ele levantou-se pensativo e deu alguns passos para frente, ficando de costas para o grupo, em seguida sentiu a mão dela no seu braço. Vera, virando para si, segurou-lhe as duas mãos e com um olhar apaixonado, disse-lhe: "Quanta saudade eu sinto de você, que falta tem me feito em todos estes anos." Lopes, um tanto assustado, olha ao redor e percebe que nem Augusto e nem a outra moça estão prestando atenção aos dois, como se não os vissem, como se não estivessem ali presentes, como se não existissem e aí, sem entender o porquê dos dois não estarem vendo a cena, entrega-se àquele momento com muita emoção e, com os olhos marejados pelas lágrimas, responde: "Eu também sinto muita saudade de você, meu amor. Como Deus é bom em deixar-me viver momentos como este junto a você." E com esse sentimento de plenitude e prazer, coração disparado de tanta emoção, Lopes acorda com a certeza de ter vivido um grande e verdadeiro momento de amor, que neste momento o desejo, o sexo, ficaram sublimados. Era maravilhoso lembrar deste instante mágico de plena felicidade.
Depois deste sonho, teve a certeza de que, quando dormia, seu espírito, sentindo-se livre, ia encontrar-se com o espírito de Vera. Ele sabia que os espíritos, ao dormir, saem do corpo material e viajam para onde querem ir. Sabia que aquele encontro era mais que um sonho, era a realidade vivida entre os espíritos deles. Neste instante teve a certeza de que Vera o amava tanto quanto ele, e apesar de saber que iria ferir fundo seu melhor amigo, tomou ali a decisão. Se fosse pela razão, jamais assim resolveria, mas o coração pedia para que ele fizesse o oposto. Não vou perdê-la, Vera, agora que sinto que a reencontrei, não permitirei que nada e ninguém nos separe novamente. Nem ele sabia por que dizia isso, mas deixou-se levar pela intuição que vinha-lhe do fundo do coração. Lutarei até o fim para ter você, mesmo que para isso, eu tenha que enfrentar todas as pessoas do mundo a me criticar, por estar ferindo princípios morais e traindo meu melhor amigo a quem tanto estimo. Não posso permitir que nada venha atrapalhar esse nosso imenso amor. Sei que, pelas leis de Deus e dos homens, não devemos cobiçar a mulher do próximo, pior ainda, a mulher do melhor amigo. Aqui gostaria de fazer um parênteses e falar algo sobre a cobiça alheia de acordo com meu adiantamento moral. Acredito numa lei maior que esta citada acima, dos homens, que é a lei, em face da qual duas pessoas que se amam verdadeiramente, apesar de nesta vida terrena não poderem viver este amor, devem recriminar-se por tal sentimento, mesmo cogitando que este sentimento já venha de uma outra vida, da qual o espírito encarnado, mesmo com o esquecimento, guarda às vezes uma vaga lembrança. Quanto à lei que está na Bíblia, pela qual tenho grande respeito, vejo-a da seguinte maneira. Creio que Deus, quando criou os 10 mandamentos, quis deixar aos homens princípios básicos, como não matar, não roubar, não levantar falso testemunho, etc., e não cobiçar a mulher do próximo. A meu ver, significa não ser canalha, não querer ter a mulher do próximo quando se deseja apenas o prazer da carne que, uma vez satisfeito, nada acrescenta a nenhum dos dois. Penso ser este tipo de cobiça um dos atos de maior repúdio que um ser humano possa cometer, no que toca a deslealdade, falta de respeito e de caráter para com aquele que está ao seu lado, e para com todas as pessoas que acabam sendo envolvidas direta ou indiretamente, e que também acabam sendo atingidas. Aqui estou falando de um amor verdadeiro entre duas pessoas que estão em posições opostas, impostas pela força do destino que assim o quis. Acredito numa lei do karma que afasta pessoas que se amam e que se assim não fosse poderiam estar juntas, mas que, por razões que desconhecem, de compromissos assumidos em outras vidas com outras pessoas, às vezes por débitos que tenham a resgatar por erros do passado, quando se confrontam na terra uma com a outra, mesmo lutando contra este sentimento que vai dentro do seu coração, sentem que, apesar do imenso amor que nutrem uma pela outra, até muitas vezes por uma vaga sensação de que já viveram este amor na outra vida, não poderão vivenciá-lo nesta. Sofrem caladas esta dor, por terem que dar continuidade à vida sem poder estar ao lado daquele amor já vivido. Mas resignam-se, sublimam esse sentimento em nome da felicidade de tantos outros envolvidos. Sabem que, assumir este amor, significaria machucar, magoar outras pessoas que também as amam e que não têm culpa do karma que cada uma escolheu passar. O conhecimento desta lei, para muitos, faz com que a dor seja minimizada. Revoltam-se sim, muitas vezes, pela crueldade imposta pela vida, mas acabam através de muita luz espiritual ajudar-lhes, aceitando com resignação a vontade da lei maior. Tenho muita pena quando vejo casais em tal situação, pois nada posso fazer para ajudá-los a não ser orar e pedir a Deus que os ajude a serem fortes em seus princípios e em sua fé, perseverando assim na vontade de elevar-se e crescer espiritualmente, não contrariando a lei cósmica, não fraquejando, estando assim fortalecendo-se e não contraindo novos débitos para si próprios, o que só faria retardar ainda mais o seu progresso espiritual. Ao término dos exames, já com as notas em mãos,
Os dois amigos saíram para comemorar a vitória por estarem entre os primeiros da faculdade. Enfim, todo o esforço e horas pela madrugada afora tinham valido a pena. Tinham sido aprovados com louvor e isso lhes dava uma chance maior entre os outros, pois seriam indicados para trabalhar de imediato com grandes bacharéis de renome. Estavam exultantes de felicidade. Teriam um período de um mês, aproximadamente, de descanso, para apresentarem-se novamente a fim de discutirem o futuro emprego com o reitor da escola. Estavam prontos para partir com destino à casa de Augusto, onde pretendiam fazer com que tudo voltasse à normalidade. Já sabiam que o coronel Felício tinha tido grandes melhoras, e isso os deixara muito satisfeitos. Afinal, ficar na fazenda não era o projeto de vida que Augusto tinha planejado para si. Sentia-se meio egoísta ao pensar assim, mas não queria ser hipócrita consigo próprio, desejava ver todos bem e felizes, mas também almejava a felicidade e esta, tinha certeza, não estava nas divisas da fazenda e sim na cidade grande, e ele nunca esconderá isso de ninguém. Em casa de Dona Amélia, era grande a agitação pela volta dos rapazes. Ela dava os últimos retoques na casa, enquanto que Neuza ajudava a Dona Ana a preparar os quitutes que Augusto tanto gostava. Pelo fato dele passar pouco tempo em casa, Dona Amélia procurava fazer-lhe as vontades, não que lhe pedisse, mas era um prazer para ela poder agradar ao filho querido, era como uma espécie de compensação pelo tempo que passava fora. O coronel Felício também estava bem feliz com a chegada dos dois. Iriam fazer a pescaria que haviam combinado e, mesmo com dificuldade, ele, à beira do rio, mostraria àqueles dois meninos de cidade grande o que era ser um pescador de verdade. Apesar de sua deficiência, continuava o mesmo em se tratando de disputar quem era o melhor. Em casa de Vera também havia certo alvoroço por parte de Dona Laurinda e seu Prudêncio, que esperavam agora poder marcar a data do casamento dos jovens. Com ele formado, nada mais impediria que os dois se unissem o mais breve possível. Cíntia, como de costume, estava entregue às suas divagações, mas ao ver o estado de euforia da mãe, procurando fazer com que Vera se entusiasmasse com a chegada do noivo, pois estava apática, pensativa e muito enigmática para quem estava em vias de se casar, disparou. Mamãe, eu se fosse a senhora, não ficava tão feliz com este casamento. Dona Laurinda teve um sobressalto com o que Cíntia falara. Mas o que é isso, filha? Por que você está dizendo isso agora? Não sei bem, mamãe, só estou sentindo que algo de ruim está por acontecer, não sei o que é. Ora, deixe de bobagem, Cíntia, retrucou seu Prudêncio. Essa menina está cada vez mais estranha, acho que precisamos buscar um tratamento para ela. Cíntia deu de ombros e saiu rindo da reação do pai e da perplexidade da mãe, mas ao passar por Vera que estava mais atrás, olhou-a bem dentro dos olhos e disse-lhe: Prepare-se, maninha, sua batalha está por vir. Você terá que ser muito forte para suportar tudo o que a espera. Vera, assustada com as palavras da irmã, procurou dissimular a angústia que ia dentro do peito. Às vezes Cíntia dizia coisas, frases soltas que não pareciam vir dela. Essa menina está mesmo muito estranha ultimamente, Prudêncio, concluiu Dona Laurinda. Acho que seria bom fazer-lhe uns exames mesmo. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 11. Na vila, as pessoas começavam a desconfiar de que algo estava acontecendo na fazenda do Coronel Felício. Alguns empregados haviam percebido algo diferente em Dona Neuza e comentavam pelos cantos da casa, a boca pequena, o que era o óbvio. A gravidez dela, e não tardou para que isso chegasse à vila e se espalhasse. Não se falava noutra coisa. Quando o doutor Matias chegava, paravam com o falatório, mas o médico, que não era tolo, logo percebeu os comentários maldosos e resolveu cortar o mal pela raiz. Um dia, em seu consultório,
A porta ficou entreaberta entre uma consulta e outra. Lá fora estavam duas jovens com as respectivas mães, e a enfermeira que o ajudava. Logo ouviu as duas jovens, com as suas respectivas mães, falando de Neuza, que achavam um absurdo, que era uma falta de pudor. Onde já se viu uma moça tão bem criada faltar com o respeito deste jeito para com os pais e em sua própria casa? Dr. Matias, ouvindo a tudo isso, saiu do consultório e pôs-se de pé na soleira da porta, com as mãos nos bolsos do jaleco, e olhando para as quatro, que enrubesceram quando deram com o olhar incisivo do médico, disse: Vocês acham realmente que podem estar aí a julgar o comportamento de Neuza? Quem vocês pensam que são, donas da verdade absoluta? As pessoas erram por ousarem viver com coragem a vida como ela se apresenta, só que erra muito mais aquele que, por absoluta covardia e fraqueza, prefere atirar pedras nas falhas dos outros, a viver sua própria vida. Se vocês se julgam acima do bem e do mal, livres de quaisquer falhas ou deslizes, incapazes de errar um dia, então atirem pedras nela, mas tenham a certeza de uma coisa: um dia vocês também terão um julgamento com a mesma severidade com que estão julgando agora. Ninguém passa impune nesta vida, seja errando, seja criticando o erro alheio, mas conscientizem-se de que aos olhos de Deus, muito mais valor e caráter tem aquele que, mesmo errando, ousou tentar viver, do que aquele que se senta em cima dos seus próprios defeitos para criticar os do próximo. A enfermeira, que ouvia tudo calada, assentiu. Creio que o doutor está coberto de razão. As quatro, muito envergonhadas, sentindo-se ultrajadas pelo que tinham ouvido, saíram antes mesmo que pudesse ser dito mais alguma coisa. Mas o médico, indo até a porta, gritou para que todos pudessem ouvi-lo: Espalhem por toda a cidade o que acabam de ouvir de mim. Estarão fazendo um bem à humanidade. Diante da cena, os dois ficaram a rir das quatro mulheres. Acho que acabamos mais cedo nosso expediente por hoje, Dona Clarice. Acho que sim, doutor, mas concordo com tudo que o senhor disse. É que hoje, é muito fácil julgar aos outros, mas quando temos que nos defrontar com nossos próprios erros, temos a infâmia de sermos complacentes conosco mesmos. As feridas dos outros, se pudermos, as dilaceramos um pouco mais, as nossas, lambemos como fazem os cães. Todos estavam ansiosos com a volta de Augusto, que mandaram um mensageiro dizer que chegariam em 3 dias. Dona Amélia não cabia em si de felicidade, esperara muito por este dia, em ter de volta seu filho já diplomado. Sabia que não iria morar na fazenda, mas prometera que quando se formasse viria sempre que pudesse visitá-los. Isso enchia seu peito de alegria. Sempre sonhara em ver o filho um doutor e agora, vê-lo de volta, vitorioso, dava-lhe o maior orgulho. Sempre soubera que Augusto não nascerá para levar uma vida como a que ela, o marido e mesmo a filha levavam na fazenda. Não que ele fosse ou se sentisse superior a eles, é que o seu temperamento, desde criança, mostrava que nascera para a cidade grande, e Dona Amélia respeitava essa vontade do filho. Seu Felício resmungava um pouco, achava que não havia necessidade, mas também nunca se opôs a que Augusto fosse estudar fora, e mesmo que depois de formado fosse trabalhar e fazer sua vida por lá. Sabiam que era isso que ele escolhera para si, sempre fora um ótimo filho, atencioso com todos, de bons princípios, educado e gentil, não sabia desmerecer a ninguém, não seria justo negar-lhe o direito de querer fazer as coisas a seu modo. Neuza não também era uma boa menina, porém sempre fora apegada à fazenda, talvez, por ser menina, nunca demonstrara interesse sequer em conhecer a capital. Caseira, apreciava os ares e a vida simples do campo, sem a movimentação e as grandes festas da cidade grande. Capítulo 12. Afinal chegou o dia do regresso de Augusto, tudo estava preparado para sua volta. O coronel Felício mandara matar uma novilha para festejar, e não tardou para que Vera e seus pais, juntamente com Cíntia,
chegassem. O coronel e Dona Amélia fizeram questão de convidá-los, afinal em breve seriam parentes. Ele fazia muito gosto neste casamento, conhecia Prudêncio de longa data, sempre se deram bem e a união dos dois filhos era perfeita, pois unia não só duas famílias de bem, como a fortuna que possuíam, e para o coronel isso fazia-lhe muito bem ao ego, pois o poder sempre fora uma das coisas que mais apreciava na vida. Vera estava tranquila, apesar de não conseguir conter a emoção que estava sentindo. Assim que chegou, foi ter com Neuza e as duas saíram para dar uma volta pelo jardim, convidaram Cíntia, mas ela preferiu ir até o pomar junto à casa. Seu Prudêncio, Dona Laurinda, o coronel e Dona Amélia sentaram-se na sala de estar e a conversa corria animadamente. Escutaram o barulho da carruagem que vinha pela estrada da fazenda, as duas moças, que também passeavam por ali, ouviram e voltaram para a casa grande. Neuza pulou de contentamento ao ouvir o sino da casa que tocava sem parar avisando da chegada de Augusto e Lopes. Vera, mais contida, reservou-se em sorrir da amiga pela sua maneira faceira. Cíntia, que também percebeu o movimento, apressou-se em voltar, não queria perder o reencontro de todos, algo lhe dizia que muita coisa iria acontecer naquele dia. Nem ela sabia por que estava tendo essa sensação, mas os seus pressentimentos sempre davam certo. Maliciosa, esperaria com calma e observaria tudo bem de pertinho para não perder nenhum detalhe. Quando a carruagem parou em frente à casa, todos estavam ali, inclusive alguns criados. Augusto desceu seguido de Lopes. Alguns empregados correram para descer as bagagens, outro trouxe de beber aos cavalos, enquanto que os dois dirigiram-se para a varanda da casa a fim de cumprimentar a todos. Para Augusto, encontrar o pai ali, de pé, a esperá-lo, mesmo com certa dificuldade, deu-lhe imensa alegria. Para quem havia partido e deixado o pai em coma, vê-lo agora tão bem disposto, fazia-o acreditar que realmente Deus existia e que era bom e justo. Como vai, papai? Vejo que está muito bem. Filho, acho que não foi desta vez que a morte conseguiu me pegar. Ora, papai, nem fale uma coisa dessa, eu sabia que o senhor se safaria. É um homem forte. Tenho feito grandes progressos com a ajuda e dedicação de sua mãe e de sua irmã, e também, é claro, do Dr. Matias. Sua irmã mostrou-se uma ótima enfermeira, um tanto enérgica, talvez, mas eu por certo mereci algumas de suas broncas. Não, papai, retrucou Neuza, o mérito é todo seu, sem o seu esforço e valentia, de nada valeria o nosso empenho. Tanto para ele quanto para Lopes, foi uma surpresa encontrar Vera e seus pais ali. Dona Amélia quis fazer surpresa ao filho, pois sabia que ficaria muito feliz em ver a noiva ali à sua espera. Augusto, abraçando a mãe, sussurrou ao seu ouvido: Obrigado pela surpresa. Adorei. Lopes, que vinha logo atrás, foi cumprimentando mal e se deteve ao olhar malicioso e zombeteiro de Cíntia, e sorrindo, perguntou-lhe: O que houve, Cíntia? Você parece estar se divertindo muito, conte-me que eu também quero divertir-me. Cíntia colocou a observação de Lopes e logo desapareceu seu riso. Não foi nada, Dr. Lopes, eu é que sou uma boba mesmo. Lopes não se deu por vencido. Está bem, menina, se não quer me contar não lhe faço mais perguntas. Cíntia odiou naquele instante e pensou: Seu prepotente, você não perde por esperar. Augusto, depois de cumprimentar a todos, aproximou-se de Vera, que estava um pouco mais atrás, parecendo querer passar despercebida. Só que ela notou que os dois rapazes não haviam tirado os olhos dela desde que chegaram. Ela estava linda num vestido azul claro a mudar-lhe o belo corpo, os cabelos negros, presos por uma fivela, puxados para o alto da cabeça, deixavam-na mais bonita ainda, pois realçavam seus belos traços.
Augusto estreitou-a nos braços dando-lhe um forte abraço e, sem poupar-lhe elogios, disse ao seu ouvido: "Você está linda, Vera. Não imagina como estou feliz em encontrá-la aqui, hoje." "Ora, Augusto, assim você me deixa encabulada." E erguendo os olhos por cima dos ombros do noivo que não a soltava, encontrou os olhos de Lopes que brilharam ao encontrar os dela. Imediatamente Vera procurou soltar-se do abraço de Augusto, enquanto os demais, distraídos uns com os outros, nada perceberam. Só Cíntia, num canto, observava-os atentamente. Procurando disfarçar ao máximo as emoções, tanto Vera quanto Lopes cumprimentaram-se cordialmente, sem mais delongas.